Deus. Jesus é o maior. Jesus está acima de todos. Foi aquele que desceu do céu, foi aclamado pelos anjos, sofreu aqui na terra o que nós deveríamos sofrer e depois subiu ao céu. E ele foi recebido lá no céu com os anjos louvando o Senhor dos senhores, o Criador também dos céus e da terra. Que Deus continue falando de forma bem objetiva, bem clara ao seu coração nesta noite. Nós estaremos continuando com a série O Avivamento Prático. Esse tema é escolhido pelo pastor Cândido da nossa igreja, que Deus colocou no seu coração. E nós temos percebido claramente o agir de Deus durante todos esses dias. Pastores que aqui têm passado, ministros que aqui têm passado, têm pregado a palavra. E eu quero dizer que domingo passado, de uma forma muito especial, Deus falou ao meu coração. Pastor Moisés, a missionária Lívia, pregaram aqui, e como Deus falou ao meu coração. Eu não sei se aconteceu com os irmãos, como aconteceu comigo. Como Deus mostrou que nós precisamos melhorar a nossa vida para estarmos realmente cumprindo os propósitos de Deus, que nós não podemos continuar acomodados, que nós não podemos continuar olhando para a vida dos outros, esperando que os outros melhorem para que nós melhoremos também. Porque Deus, eu sempre digo, Deus é um Deus pessoal que trata pessoalmente com cada um de nós. No mundo atualmente existe quase 8 bilhões de habitantes na Terra. Mas Deus trata pessoalmente com cada um. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, presciente, eterno, imutável. Deus, Ele está em todos os lugares. Eu gosto muito do Jeremias capítulo 23, verso 23 e 24. Quando Deus pergunta, através de Jeremias, sou eu apenas Deus de perto? Declara o Senhor. Também o Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Declara o Senhor. Não sou aquele que enche os céus e a terra? Declara o Senhor. Deus é o Todo-Poderoso. E nós estamos vivendo esse tempo de avivamento espiritual, porque nós queremos conhecer mais esse Deus, aproximarmos mais dEle, para recebermos dEle toda a unção, toda a autoridade, toda a capacidade, toda a sabedoria, para que Ele nos encha, para que nós sejamos referência, para que as pessoas vejam em nós a pessoa de Jesus Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos, gostaria de fazer uma reprise aqui do livro de Atos, já foi feito várias vezes, mas é sempre bom, talvez para alguns irmãos que estão vindo hoje pela primeira vez. O livro dos Apóstolos foi escrito por Lucas, autor do terceiro evangelho. Lucas foi quem escreveu mais material do Novo Testamento. Ele era médico, um médico amado, chamado médico amado, e companheiro de Paulo nas viagens missionárias. Foi também o primeiro historiador do início da igreja. Este é o livro chamado frequentemente de Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo é mencionado mais de 50 vezes neste livro, particularmente em relação ao batismo com o Espírito Santo, a ser cheio do Espírito Santo e a ser guiado pelo Espírito Santo. Atos começa com o segundo relato de Lucas sobre a ascensão de Jesus Cristo e termina com a entrada de Paulo em Roma como prisioneiro
na sua terceira viagem missionária, cobrindo assim um período de mais de 30 anos. Esse livro tem grande importância porque é o único registro inspirado do começo da igreja. O texto que estaremos lendo relata os últimos acontecimentos da vida do apóstolo Paulo e servirá de base para esse momento de reflexão sobre o avivamento prático. Então, o texto que nós estaremos lendo neste momento encontra-se em Atos capítulo 28, do verso 16 até o verso 23, e depois os versos 30 e 31, que nos diz o seguinte: quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse nada de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão pedi para vê-los e conversar com vocês. Quando Paulo disse essa frase, já estava lá em Roma. Por causa da esperança de Israel é que estou preso com essas algemas. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia queremos ouvir da sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra essa seita. Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo um grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes explicou e lhes testemunhou o reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e dos profetas. Agora o verso 30 e 31. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Que Deus abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. Pai, nós estamos aqui nas tuas mãos, Senhor. O Senhor conhece as nossas limitações, mas nós cremos no teu poder, na tua unção, na tua autoridade, no revestimento do Senhor através do Espírito Santo. Que o Senhor venha falar conosco, Pai, nesta noite, de maneira clara e objetiva, Senhor, para que todos entendam os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Nesse tempo de avivamento, Senhor, que nós assumamos realmente a identidade de verdadeiros cristãos, dispostos a lutar pelo Evangelho, a lutar pela salvação dos nossos queridos, desse povo, ó Deus, que tanto carece receber e conhecer o amor de Jesus. Usa nossas vidas, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos falar sobre o seguinte tema: escolhidos para viver o avivamento prático.
Você foi escolhido para viver um avivamento prático? Não, tem muitos aqui que não levantaram a mão. Você foi escolhido. Se você é salvo e redimido pelo sangue de Jesus, você é um escolhido de Deus. Se você é salvo e redimido pelo sangue de Jesus, você recebeu a ordem de Jesus. Você foi comissionado para ir e pregar e fazer discípulo. Você foi chamado para fazer diferença nesse mundo. Nós lemos lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Não está eu gostaria que se não puder. Que diz o seguinte: portanto, irmãos, peço, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só poderemos experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus se realmente estamos dispostos a cultuar o Senhor com sinceridade em nossos corações. Pode acontecer com você, como já aconteceu comigo várias vezes, de o louvor estar aqui cantando com a letra lá tão linda e a nossa mente está tão distante. Quantas vezes acontece isso conosco? Por eu ter meus 72 anos, as pessoas... eu gosto muito do cantor cristão. Muitos hinos do cantor cristão eu gosto, mas muito mesmo. E eu me converti com o hino do cantor cristão. Eu estava na Igreja Batista em Bela Vista, pastor Rubens Coelho do Santo pregando, em 1964. Estava com 12 anos. E ele pregou a mensagem sobre Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio, morreu na cruz, deu sua vida por nós, que ele veio salvar, que ele não rejeita ninguém. Ele pregou, e eu fiquei prestando atenção na mensagem. Mas os irmãos mais antigos que sabem que no final do culto sempre cantavam um hino de apelo, não é isso? Aí no final do culto cantou o hino 92 do cantor cristão: morri na cruz por ti. Aí eu vi, né, a estrofe: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Aí quando cantou essa parte, o estribilho: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Meu Deus, eu fiquei pensando: Jesus deu a sua vida por mim, o que eu tenho feito por Jesus? Eu fiquei pensando: meu pai está salvo, minha mãe está salva, meu avô está salvo, o que eu estou fazendo sem Jesus? O que eu posso fazer por Jesus? E eu levantei a minha mão na mesma hora. Eu aceito esse Jesus, eu tenho que fazer alguma coisa por esse Jesus. Ele fez tudo por mim. A minha irmã estava do meu lado, a Deusi. Eu balancei o braço de Deusi: Deusi, eu aceitei Jesus, você não quer aceitar Jesus comigo? Não. A Deusi também levantou a mão na mesma hora. Na mesma hora eu me converti, eu preguei para a minha irmã que estava do lado. O avivamento espiritual, meus irmãos, mexe conosco. Então gostaria de destacar aqui em primeiro lugar que o avivamento espiritual prático abre portas para o testemunho. Nós vemos essa história do apóstolo Paulo. Ele já havia vivido muito, pregado o evangelho a muitas pessoas, mas ele estava vivendo um momento crítico na sua vida.
Então, o verso 16 e 17 diz o seguinte: quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. 3 dias depois, ele convocou os líderes judeus, e quando eles se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Mas nós percebemos aqui, irmãos, que Deus tem os seus propósitos para cada pessoa. O apóstolo Paulo aqui estava cumprindo o final da sua terceira viagem missionária. Depois desse período ali em Roma, como nós vemos no final desse texto, ele ficou ali 2 anos, morando numa casa que ele havia alugado. Agora imagina os irmãos, um preso, considerado perigoso, morando numa casa que ele havia alugado, e lá ele recebia quem ele quisesse. Apenas um soldado vigiando ele. Porque ele era um homem de Deus, ele era respeitado, ele era alguém como referência de um homem sério, que proclamava a verdade, que é Jesus Cristo. Paulo nunca negou pregar, nunca negou. E se nós formos ver a história do apóstolo Paulo, ele sofreu muito. E isso faz me lembrar, quando ele se converteu, a palavra de Deus a Ananias foi: vai lá, porque eu vou mostrar para ele como ele deve sofrer, não é? Pela igreja. O que ele causou de sofrimento para os cristãos, ele sofreu também. Talvez tenha sofrido até mais. Mas ele não desistiu. Então, nós vemos um texto também que está lá, em Colossenses capítulo 3, verso 5, que diz o seguinte: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Colossenses 3, verso 5. Meus irmãos, se nós queremos viver um avivamento prático, precisamos mudar muito dos nossos conceitos, daquilo que muitas vezes nós achamos que é correto em nossa vida. E muitas vezes, coisas que desagradam o coração de Deus, que entristecem o coração de Deus, e nós nos esquecemos que o Espírito Santo habita em nós. Nós somos morada do Espírito Santo. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo haja em todos os setores da nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida. Certa vez eu estava pregando na Igreja Batista Rio do Ouro, e o título da mensagem, nunca mais esqueci isso que Deus colocou no meu coração: quem está sentado no trono da sua vida? Quem está sentado no trono do seu coração? Você já parou para pensar isto? Quantas vezes durante o dia você para adorar a Deus? Quantas vezes você para orar a Deus, clamar pelo seu perdão, clamar pela força que Ele tem para nos conceder, clamar pela santidade? Davi certa vez falou: quero ter um coração igual ao teu. Inclusive é um hino assim, né? Dá-me um coração igual ao teu. E quantas vezes nós cantamos isso aí, mas não estamos nem pensando: será que nós queremos um coração igual ao coração de Deus mesmo? Um coração de Jesus? Precisamos ter. E quando nós temos um coração puro, nós não temos nada disso que foi lido aqui em Colossenses 3, 5. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, idolatria, tantas coisas que nos afasta de Deus, da comunhão com Deus.
Eu fico imaginando o Espírito Santo, ele está dentro de nós, mas ele só vai agir em nossa vida se nós dermos espaço para ele. Eu às vezes oro ao Senhor dizendo: Senhor, tira a mágoa, tira ressentimento, tira inveja, tira orgulho, tira isso, porque isso é lixo que não pode estar dentro do nosso coração. Deus quer preencher todo o nosso ser com a sua presença, e enquanto não houver o preenchimento total da nossa vida, não vai haver avivamento espiritual. E isso é muito particular, amados. Cada um terá a sua parte. Cada um terá a sua parte. Em nossos dias há muitos enganadores, até mesmo dentro de algumas igrejas. Eles ensinam que Deus é por demais bondoso para condenar alguém, de forma que todos acabarão chegando ao céu, independentemente do seu comportamento na terra. Terrível engano, irmãos. Terrível engano isso. A nova vida em Cristo precisa ser caracterizada pela rejeição do antigo comportamento ímpio, à luz da renovação que Cristo conduz através do Espírito Santo. O Filho de Deus não deve permanecer prisioneiro de qualquer prática que o afaste da comunhão com Deus. Em 1 João capítulo 3, verso 9, nós lemos: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Veja que aqui o escritor João falou que não pode. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado. Veja que não é uma imposição, mas também não é uma opção. Você ou está com Cristo ou está sem Cristo. Ou você vive uma vida de santidade para ter certeza da sua salvação, ou você não a terá. Porque Deus conhece o coração de cada um de nós, amados. Volto a dizer, Ele trata pessoalmente com cada um de nós. Há poucos domingos atrás, o pastor Cândido pregou aqui, falando, até citou até um hino do cantor cristão: olhar com simpatia os erros de um irmão, e todos ajudá-lo com branda compaixão. Pastor Cândido, na hora que o irmão falou, eu pensei numa palavra que pode ser encaixada nesse tempo, olhar com simpatia. A palavra empatia, pela lógica, né? Ela dá para encaixar totalmente nesse termo aí, simpatia. Porque a simpatia dá a impressão que nós concordamos com aquele pecado. Mas empatia é nos colocar no lugar daquele irmão que pecou e ajudá-lo a sair de lá. Eu sou frágil, sou pecador também. Eu sou pecador também. Eu estou sujeito a cair. O apóstolo Paulo diz, olha, se você está de pé, cuidado para que não caia. Não é isto? Então, poderia colocar assim: olhar com empatia os erros do irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. É dizer para o irmão: meu irmão, eu quero ajudar você, porque eu sou sujeito a pecar, fazer o mesmo que você fez. É se colocar no lugar daquela pessoa. Eu não bater no peito e dizer assim: eu sou melhor, eu sou tal, eu não peco, eu jejuo sempre, eu oro sempre. Meus irmãos, nós não precisamos mostrar para as pessoas isto. Nós temos que viver isso para Deus, no nosso particular com Deus,
no nosso quarto com a porta fechada. Deus vai falar conosco. Sim, Ele quer falar conosco. Deus não é um Deus mudo, não. Deus fala, sempre falou e irá falar. Deus é maravilhoso, amados. Em segundo lugar, o avivamento prático nos dá a coragem para testemunhar. Versos 18 e 21 desse texto que nós acabamos de ler. Versos 18 e 21. Eles me interrogaram, queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Por essa razão pedi para vê-los e conversar com vocês, por causa da esperança de Israel, e que estou preso com essas algemas. Interessante que o apóstolo Paulo fala diversas vezes essa expressão, preso com essas algemas. Para nós sabermos no dia de hoje que as pessoas sofriam quando eram presas. Algumas durante a noite recebiam chicotadas lá, ia dormir com as costas queimando. Lembrei-me da história de Pedro, do relato de Pedro e João, quando estavam presos, apanharam, mas lá na cadeia estavam louvando e bendizendo o nome do Senhor, alegrando-se por terem sofrido no lugar de Cristo, como Cristo sofreu. E Deus fez um milagre, para que eles saíssem dali e proclamassem o Evangelho, e o carcereiro se convertesse, e toda a sua família, aquela noite. Coisas maravilhosas. Então, em segundo lugar, o avivamento prático nos dá coragem para testemunhar. Lá em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, o apóstolo Paulo, já depois de deixar tantas coisas escritas em Atos, ele disse aqui, Romanos capítulo 1, verso 16, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Meus amados, é maravilhoso pensarmos nisto, na coragem que devemos ter, e como o apóstolo Paulo teve, de não se envergonhar. Meus irmãos, eu já fui criticado muitas vezes. Quantos irmãos que foi criticado por ser crente? Muitos, né? Ah, você vai dar dinheiro para o pastor, né? Ah, uma porção de coisas. E você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas nós fazemos por amor a Cristo, por amor a Cristo. Podemos ler também o Salmo de número 27, verso 14, que diz, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Aquele que espera no Senhor se fortalece no Senhor. Aquele que espera no Senhor tem paciência, porque sabe que Deus nunca falha nas suas promessas. Quando disse, eis que estou convosco, ele disse no presente, não disse no passado ou no futuro, não, estarei, não, eis que estou com vocês. Nós podemos crer nisso, amados. Dentre as muitas virtudes cristãs, creio ser pertinente pensarmos no dia de hoje sobre a coragem. Quando a coragem é de menos, torna-se covardia.
Quando é demais, torna-se irresponsabilidade. A coragem precisa ser na medida certa, com a fé que temos em Deus, e não apenas na disposição para se arriscar. Meus irmãos, aquilo que nós podemos fazer, Deus não faz, mas Deus quer que nós sejamos responsáveis. Responsáveis. Nós não podemos tentar a Deus. Eu vou fazer isso porque Deus vai me defender, vai me proteger. Se é irresponsabilidade, se você sabe que a lei condena aquilo, não faça. Só se for no caso como Sadraque, Mesaque e Abednego, aí sim. Mas caso contrário, os irmãos que andam de carro, os irmãos que têm determinados trabalhos, que muitas vezes são tentados a fazer coisas que você sabe que desagrada a Deus, que você está correndo um risco, não faça, não tente a Deus. Deus é poderoso para livrar, é poderoso para livrar, mas Ele só faz aquilo que nós não temos condições de fazer. A grande questão é que a coragem é fundamental para que coisas novas aconteçam. Não se dá um passo à frente sem uma boa dose de fé e coragem, sob a direção ou orientação do Espírito Santo. Ninguém, nem mesmo o Senhor, vai fazer o que somente você tem que fazer, especialmente se já refletiu e concluiu que as medidas que devem tomar são legítimas, honestas, condizentes com os valores de Deus. Se não está de acordo com a vontade de Deus, se for entristecer o coração de Deus, o Espírito Santo de Deus está em você, não faça. Não faça. Muitas vezes é melhor nós perdermos para ganharmos lá na frente. O apóstolo Paulo, não sei se foi o apóstolo Paulo ou o apóstolo Pedro que disse: a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. O apóstolo Paulo, né? Sim, sim, não, não. A nossa atitude é ser atitude de servos do Senhor, escravos do Senhor, que a Bíblia diz que essa palavra servo significa escravo. O escravo é obediente ao seu Senhor, não é isto? Então precisamos estar firmes. Então talvez tenha chegado o dia de você tomá-las, isto é, as decisões, né? Não só, aliás, só não esqueça que da parte de Deus temos sua companhia constante, e por isso Ele mesmo se constitui no fator principal para termos coragem suficiente para agir ou decidir. Ele está conosco em todos os momentos, quando acertamos ou quando erramos, e isso faz toda a diferença. Eu gosto muito do hino, da letra do hino 349 do Cantor Cristão. Eu vou tentar ler com os irmãos aqui as estrofes, e depois eu vou ler o estribilho. Esse hino fala da alegria, do prazer que nós temos de estarmos cumprindo a vontade de Deus, e Ele vai dizer para nós que não devemos temer, porque Ele está conosco todos os dias. Para viver o avivamento, nós temos que estar em comunhão com Deus
todos os dias, em todas as horas. Todas as vezes que alguém nos procurar, ele vai encontrar alguém que está disposto a ajudá-lo, a fortalecer seu coração, alguém que vai confiar em você, talvez um segredo, talvez uma dificuldade, mas você é alguém escolhido por Deus para ajudar, para caminhar junto, para estender as mãos. O hino diz o seguinte, a primeira estrofe, depois eu vou passar todas as estrofes, 4 estrofes, depois o estribilho. Ó, como é grande e doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei. Ao que confia na sua graça, Ele diz, nunca te deixarei. Eu sou teu Deus, e para livrar-te, sempre contigo eu estarei. Não temas, porque bem seguro, eu pela mão te conduzirei. Para remir-te dei o meu sangue, pelo teu nome eu te chamei. Meu, para sempre tu és agora. Creia, pois, que nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Glória a Deus. É maravilhoso, amados. Saber que Deus está conosco sempre, não nos abandona. Precisamos tomar posse de tudo o que o Senhor colocou em nossa disposição para pregar mais o Evangelho, para pregarmos mais o Evangelho. O Espírito Santo está dentro de cada um de nós. Não nos deixa só, em nenhum momento da nossa vida, Ele está conosco. Em terceiro lugar, aquele que é escolhido para viver o avivamento, ele está pronto a vencer todos os obstáculos. Lá em Atos capítulo 10, verso 34 a 43, diz o seguinte: então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e que faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo de João, pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou ao terceiro dia e fez com que ele fosse visto por todo o povo, mas por testemunhas que designou de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar aos povos e testemunharmos
que foi a ele que Deus o constituiu juiz de vivos e mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todos os que nele creem recebem o perdão dos pecados mediante o seu nome. Meus prezados, esta palavra de Pedro aqui mostra claramente que Jesus foi o escolhido de Deus. E às vezes eu orando a Deus, eu fico pensando assim: que privilégio os discípulos tiveram de estar com Jesus. Aqui, um verso aqui diz que nós estávamos com Ele, bebemos e comemos com Ele, não é? Aquele que Deus havia designado, não é? De antemão, por nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressuscitou dos mortos. Que privilégio, amados, de ter visto o sofrimento de Jesus, ser pregado na cruz, sair da cruz, ser sepultado, ficar no sepulcro 3 dias, depois ressurgir dentre os mortos, e os discípulos terem o privilégio de andar com Ele, beber com Ele. E aqui o texto diz que nem todos tiveram esse privilégio. Nós não tivemos. Mas nós cremos. Nós cremos que Jesus morreu na cruz, que ressuscitou, que um dia virá. Existem tantos hinos escritos hoje, que falam da alegria, nós vemos um dia a glória de Deus. Foi cantado aqui, e os anjos clamam, santo, não é? Toda a criação, santo. Vai acontecer, amados. Mas para que isso aconteça, que nós tenhamos o privilégio de vermos, nós não podemos desistir, amados. Nós temos que perseverar até o fim, independente do que virá acontecer conosco. Nós não sabemos o que irá acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Eu não sei se há 10 anos eu estarei aqui, espero que sim, mas Deus sabe todas as coisas. As perseguições que virão, mas aqueles que vivem o avivamento prático não irão desistir, vão perseverar como a igreja primitiva perseverou, como muitos irmãos agora, meus amados, estão sendo perseguidos, açoitados, presos, mortos, mas não desistem, porque a igreja do Senhor jamais será destruída. Ele disse que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja, e é assim que acontece. Meus amados, onde há mais perseguição, nesses lugares é onde a igreja cresce mais, porque a fé daqueles irmãos é uma fé genuína, uma fé grandiosa. Eu falto até palavras para expressar, porque pessoas que cultuam a Deus nas cavernas, pessoas que se escondem dentro de casa para cultuar a Deus, crentes que não podem sair com a Bíblia, se saírem com a Bíblia são presos, são mortos. O que acontecia muitas vezes lá na igreja primitiva está acontecendo em muitos lugares ainda, em muitos países. E nós aqui temos liberdade, está com portas abertas para pregarmos a palavra de Deus. Josué, capítulo 1, 5 a 9, diz o seguinte: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Isso é Deus falando com Josué após a morte de Moisés. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou.
Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Vamos repetir essa parte aí todos juntos? Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? É Deus falando com Josué. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Meus irmãos, Deus está conosco, você não está só. Independente que você estiver passando, enfermidade, problema de relacionamento na família, dificuldade financeira, alegre-se, Deus está contigo, não vai faltar nada. Hoje pela manhã eu estava lendo Mateus capítulo 6. E ali o Senhor fala: não fique preocupado com o que você vai vestir, com o que você vai comer, com a água para beber. Não fique preocupado, porque você vale muito mais que um pássaro, muito mais que as plantas. Busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Verso 33, olha lá: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Deus deve ser buscado em primeiro lugar. Se as coisas apertam, busque o Senhor, prostre-se diante do Senhor, derrame o coração diante do Senhor, chore diante do Senhor. Tem muitas pessoas que pensam que não podem fazer isto. Chore diante do Senhor, prostre, reconheça o poder de Deus, que Ele está acima de todas as coisas, Ele pode fazer novas todas as coisas, Ele é capaz de nos conceder muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus pode, meus amados. O que eu acho errado é você determinar para Deus, porque Deus é soberano. Nós temos que estar sempre submissos à vontade de Deus, à soberania de Deus, porque é Ele que governa todas as coisas. Nós não passamos de pó, irmãos. Glória a Deus, porque Ele nos formou. Ele nos formou do pó e soprou em nós o fôlego da vida, e nós estamos aqui. Mas todos nós temos um tempo determinado para Deus aqui na terra. É muito bom louvar, clamar a Deus, mas reconhecer o poder e a soberania dEle sobre as nossas vidas. Deus colocou isso no coração de Josué para que ele fizesse isso. Para viver um avivamento prático, devemos encarar a vida espiritual com firmeza e coragem, pois ao longo da jornada, da nossa jornada, encontraremos muitos tropeços que irão procurar nos tirar do bom caminho. Estamos em constante competição entre a carne e o espírito, e há momentos em que temos de perder para ganhar, conforme Jesus nos ensinou. Perdemos tempo no lazer para aprender mais de Deus. Perdemos diversão com os familiares para nos dedicar à oração. Sabemos que o dicionário
dos céus perde por amor a Deus. Aliás, sabemos que o dicionário do céu usa a seguinte fala: perder por amor a Deus é ganhar. Quando nós perdemos algo por amor a Deus, nós estamos ganhando. Nós estamos nos enchendo da presença de Deus. Lembre-se das palavras de Deus em Isaías. E continue firme em sua caminhada. Não temas, eu sou o Senhor teu Deus, que o segura pela mão direita e diz: não temas, eu ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Deus é quem nos segura pela mão. Para concluir, meus amados, nós precisamos tomar atitudes que realmente agradem a Deus em todos os momentos da nossa vida. Eu não vou dizer que você não terá um momento que você vai sentir raiva, não é? Vai querer responder mal com o mal. Você não vai ficar irado, porque isso está na nossa natureza, na nossa carne. Mas nós precisamos mortificar aquilo que é da carne, para dar espaço para o Espírito Santo agir em todas as áreas da nossa vida. Meus amados, todos nós sabemos, você sabe onde é o ponto fraco seu. Todos nós sabemos. Todos nós temos um ponto fraco na nossa vida. É exatamente ali que o inimigo quer trabalhar. É exatamente ali que nós temos que nos fortalecer em Deus. De uma só vez, as Escrituras iluminam, constroem, edificam, moldam o caráter, fortalecem, consolam e capacitam. A palavra viva que funciona e produz frutos de bênção na vida de quem a recebe com fé. Se você recebe a palavra de Deus com fé, você é iluminado por essa palavra, é instruído por essa palavra, é edificado por essa palavra, você é moldado no caráter por essa palavra, você é fortalecido com essa palavra, você é consolado por essa palavra, você é capacitado para pregar essa palavra. Nós temos na igreja, da igreja nascente, os apóstolos que procuravam por meio de cartas visitar, ajudar os crentes perseguidos e até maltratados por causa da palavra, com consolo, encorajamento proveniente das Escrituras, levando esperança e vigor para os que jaziam fragilizados, oprimidos, humilhados pela força cruel da perseguição. Os discípulos faziam isso. O apóstolo Paulo fez muito disso, o apóstolo Pedro fez muito disso. Consolava os crentes que estavam sendo perseguidos. Nós, pela misericórdia de Deus, vivemos em um país que ainda existe liberdade religiosa, mas não sabemos até quando. Não sabemos até quando. Por isso precisamos estar revestidos do poder de Deus, através do Espírito Santo, para vivermos esse tempo
de um avivamento prático. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a assumirmos a nossa identidade como verdadeiros cristãos, para prosseguirmos nessa missão que Deus nos confiou. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus.